Ainda existem muitos cristãos que defendem a ideia de que política e religião não se discutem. Ainda existe muito cristão que defende a ideia de que cristão não pode discutir política. Ainda existe muito cristão que defende a ideia de que o cristão não precisa entender de política. Bom, esses cristãos esquecem que na sua Bíblia, lá em Apocalipse 13, existe algo chamado a marca da besta. E essa marca da besta, justamente de acordo com o escopo do Apocalipse, o anticristo, o falso profeta, as duas bestas, vão vir através da estrutura política. Então é por isso que eu, no vídeo de hoje, vou falar para vocês sobre 3 leis que, se aprovadas, vai fazer com que um canhão se volte para a igreja e a igreja vai ficar na mira da perseguição. Esse é o nosso vídeo de hoje. Eu sou Michael Anthony, teólogo, psicanalista e especialista em comportamento, e esse é o seu canal cristão de inteligência emocional, cognitiva, espiritual e bíblica. Bora pro vídeo. O que acontece? Como eu já falei, a perseguição da igreja, a marca da besta, aquelas coisas que estão profetizadas no Apocalipse, elas têm um plano de fundo político. Nós temos 2 bestas que representam ali no Apocalipse 13 uma figura política, uma figura religiosa, que vão trabalhar em acordo, que vão trabalhar juntas para a perseguição da igreja. E está na hora de você, cristão, começar a entender isso, na hora de você começar a entender sobre isso. Então, por isso que hoje eu vou falar aqui de 3 leis, 3 projetos de leis que, se aprovados, vão fazer a igreja ficar na mira desse canhão da perseguição. E a primeira lei é o PL 4606 de 2019. Na dúvida, procura aí, PL 4606 de 2019. Vou pedir para o pessoal da edição colocar aqui na tela na hora da edição. PL 4606 de 2019. Qual que é o conteúdo e o foco desse projeto? É interessante que esse projeto é o que a gente chama de cavalo de Troia, porque é algo que parece bom, mas não é bom. Por quê? Inclusive, esse projeto de lei, ele foi proposto, né, pelo pastor Sargento Isidoro. Mas qual que é o problema? Primeiro vamos entender qual que é a proposta desse projeto de lei. A proposta desse projeto de lei consiste em preservar a inalterabilidade das escrituras. Então ela surge como algo bom, como algo aparentemente bom. Por que aparentemente bom? O propositor da lei, talvez pensando ali, talvez até com uma boa intenção, concordo com isso, mas ele não pensou em algumas coisas. Uma das coisas é justamente o momento político que a gente vive no nosso país. Quem está no controle, quem está no comando e o tipo de coisas que vem acontecendo. A primeira coisa que ele não pensou, então, foi isso. Porque a partir do momento que o Estado protege algo, o Estado decide sobre esse algo. Então, entregando a proteção para o Estado, nós também estaremos entregando a regulamentação. E quando eu falar das últimas 2 propostas de leis, isso vai ficar muito mais claro. Mas qual que é a questão e o problema aqui?
é que a partir do momento que o texto sagrado está sob proteção do Estado, é o Estado também que decide o que é texto sagrado. A partir do momento que o Estado decide o que é texto sagrado, isso vai complicar, inclusive, a vida dos pastores e pregadores, porque os pastores vão pregar, os pregadores vão pregar, e aí vão aplicar o texto bíblico. Ó, isso aqui quer dizer, na prática, isso, isso e isso. Essa explicação de aplicação pode ser considerado um acréscimo ao texto sagrado. E, ao olhar para onde esse nosso Brasil caminha, não é que pode, é que vai. Imagine o Alexandre de Moraes julgando algo nesse sentido. Então, esse é o problema. Um comentário bíblico, até onde isso vai ser permitido? E aí, um outro problema é que a gente passa para o Estado algo que é de competência da igreja. A igreja que é a autoridade para isso. Mas a partir do momento que a gente outorga a proteção, a gente outorga também a regulamentação, as decisões do que é, do que não é, do que pode e o que não pode. E em se tratando de questões espirituais, e muitas vezes até um pouco além disso, a Bíblia ela vai deixar claro que a igreja é a autoridade para isso. Mesmo em questões aparentemente seculares, a Bíblia muitas vezes vai passar a autoridade para a igreja, não que tire toda a autoridade, muito pelo contrário, né? A Bíblia, ali, salvo engano, Romanos 13, vai falar das autoridades constituídas e da importância dessas, mas vai dizer também, né, por exemplo, a Bíblia vai dizer que é vergonhoso para um irmão que tem ali uma demanda com outro irmão, procurar um juiz de fora da igreja para resolver aquela questão. A Bíblia vai dizer isso. A Bíblia vai dizer que se um irmão tem queixa contra o irmão, que procure o pastor, o presbítero da igreja para resolver isso. Porque o pastor, o presbítero, é muito mais autoridade, nesse sentido, é claro, que isso fique claro aqui, para resolver essas demandas, do que um juiz. Percebe? E nesse sentido, a gente está outorgando para a autoridade estatal algo que sempre foi a igreja quem decidiu, sempre foi os concílios que decidiram. E aí, quem é que está lá? Quem são os conselheiros, até nessa área mesmo do Estado, principalmente, né, no contexto atual? Leonardo Boff. Leonardo Boff vai ser o cara que vai decidir sobre esses assuntos. Porque a gente sabe que ele que é o gancho direto da área de teologia com o atual governo. E aí, quem sabe, quem manja, sabe do que eu estou falando. Né? Então, o primeiro PL, né, a primeira proposta de lei, que se aprovada vai colocar um canhão apontado para a igreja, é o PL 4606, de 2019, que fala, ele trata da inviolabilidade do texto sagrado, mas também coloca isso na mão do Estado, e isso não deve pertencer ao Estado, isso deve pertencer à igreja, como sempre foi. A segunda proposta de lei que, se aprovada no Congresso, também vai colocar um canhão apontado para a igreja, juntamente com essa, é o PL 8906 de 2023, que ficou conhecido nos últimos dias aí na polêmica, né? A lei da misoginia. PL da misoginia. E por que isso vai apontar um canhão para a igreja? Justamente porque tudo, né, que diz respeito ali, né, a fala, nós já falamos sobre isso aqui, inclusive sobre esse PL, nos acompanha aí, porque eu vou fazer uma série, tá? Porque
os desdobramentos desse PL da misoginia para a igreja é um absurdo. Isso vai apontar um canhão para a igreja, textos bíblicos, e aí aqui entra na questão, por quê? A gente tem muitos textos bíblicos mal interpretados por muitos, principalmente os de fora, que são vistos como misóginos. A partir do momento que, de acordo com a primeira proposta que eu apresentei aqui, né, de acordo com o projeto de lei 4606 de 2019, é o Estado quem decide o que é texto sagrado, muitos textos vão ser retirados da Bíblia porque vão ser taxados de misóginos. Presta atenção. Lembra que Jesus falou, ai daquele que tirar? Lembra que lá no Apocalipse também, Apocalipse 22, está escrito, ai daquele que tirar, ai daquele que acrescentar? Quando Jesus revela isso a João, ai daquele, é interessante que Jesus nem diz se, ele diz ai daquele que tirar, porque vai ser tirado. E isso vem justamente pintados, né, escondidos atrás de leis como essas. Lei da misoginia. Tem um texto lá no Novo Testamento que vai dizer, né, que Sara era submissa ao seu marido e chamava ele de Senhor. Ó, porque é um texto misógino. Além disso, juntamente com a retirada de textos sagrados das Escrituras, vão começar a acontecer o quê? Prisões de pastores na hora de pregar, na hora de falar sobre a autoridade do lar, na hora de falar sobre a autoridade da igreja que não tem pastoras, por exemplo, seguindo ali o texto sagrado, vão ser alvo de perseguição, vão ser alvo de prisão, pastores dessas igrejas vão ser alvo de prisão. Então, a lei da misoginia também vai colocar um canhão apontado para a igreja. A política e a religião não tem nada a ver. Vai vendo, meu querido, vai vendo, e como eu disse, né, é bom que a gente comece a ler Bíblia, nós, cristãos, porque o índice de leitura bíblica nosso está vergonhoso, segundo as pesquisas, e como eu já disse no início desse vídeo, cristão que fala que igreja não tem nada a ver com política, ele não leu Apocalipse 13. Não leu Apocalipse 14. Não leu Apocalipse. Não leu a Bíblia. Não sabe que a besta é uma figura política. Uma figura política, uma figura religiosa. Não sabe que o anticristo é uma figura política, que vai unir as duas pontas, né? Inclusive. Então, a PL da misoginia coloca um canhão apontado para a igreja. Nós temos países onde nós já temos processos, nós já temos prisões por questões religiosas. Lembrando que eu não estou falando dos países lá da janela 10 por 40, não, onde a perseguição lá ela é literal, ferrenha e aberta e com pena de morte e tudo mais. Mas estou me referindo a países da Europa, por exemplo, que eram cristãos há algum tempo atrás, e hoje em dia nós temos processos, prisões, ameaça de prisões propriamente dita, porque foi se evoluindo, e é interessante que se a gente for olhar a história desses países, eles começaram exatamente como a gente. Eu não lembro o país exatamente agora, mas é um dos países da Europa. Recentemente, um jovem foi processado por questões de ideologia de gênero, porque ele se converteu, ele era homossexual, ele se converteu, abandonou a prática, Deus o encaminhou nesse processo, e aí depois ele foi dar um testemunho no programa de TV,
e falando o que Deus fez com ele no tocante à prática do o abandono, né, da prática da homossexualidade, com base nas leis daquele país. Não lembro de cabeça agora aqui, mas esse jovem foi processado na Europa, que inclusive ali é um dos berços, né, do cristianismo moderno, um dos berços, inclusive, do protestantismo, mas está nesse nível. Então, outra lei que, se aprovada, vai colocar um canhão apontado para a igreja, para os pastores, para suas lideranças, é justamente o PL da misoginia, como ficou conhecido aí nas polêmicas dos últimos dias, PL 896 de 2023. E, por fim, o PL 6194, que é o PL aí da questão digital, que envolve a questão da defesa das mulheres e da ideologia de gênero também. Dentre outras tantas coisas que a gente poderia falar desse PL, tem uma questão muito importante aqui. O PL 6194, tá? De 2025, você pode dar um confere aí. Porque nesse PL visa se proteger virtualmente, né, as mulheres e companhias limitadas, questão de crime digital, de discurso de ódio, companhia limitada, aquela baboseira que a gente já sabe que é só conversa para boi dormir. Só que nesse PL já vem com um abacaxi embutido, que em certo artigo lá, ele diz o que é mulher. E aí esse PL vai definir mulher como qualquer que se identifique como mulher. E aí, mais uma vez, isso envolve tanto o ataque e a perseguição à igreja, aos pregadores, aos pastores, à sua liderança, quanto o ataque e a remoção de textos bíblicos, porque o primeiro PL que nós apresentamos aqui, como eu disse, ele outorga para o Estado a proteção do texto bíblico. E esse PL vai dizer que mulher é qualquer que se defina como mulher. A gente sabe o que isso significa, né? Que o João, que nasceu João, que se sente mulher, a partir disso nós vamos ser obrigados a dizer que o João é mulher. Só que aqui tem um problema, para mim e para você, que somos cristãos, que é o seguinte: a gente, sendo aprovado, né, PLs como esse, a gente vai ter duas opções. Ou a gente fala, não, João é mulher, e fica livre da cadeia, e vai para o inferno. Ou a gente fala, não, João não é mulher, e a gente vai para a cadeia e vai para o céu. É sobre isso. É sobre isso que a gente tem que ver. E aqui dá um recorte, hein, pessoal, da edição. É sério. Inclusive, assim, a gente não sabe até quando a gente vai poder falar aqui isso, essas coisas. Na verdade, a gente nem sabe, já pode agora. Mas vamos lá, né? Até cair. Então é isso, pessoal. É algo que eu falo aqui, assim, nesse tom, porque é algo sério e tem gente brincando de ser crente, tem gente brincando de Bíblia, tem gente brincando de ser cidadão, não faz ideia do que está acontecendo. E esse PL, como eu disse também, porque a Bíblia vai deixar muito claro em alguns textos, tanto no Antigo como no Novo Testamento, né, não se deitar com homem como se fosse mulher, por exemplo. Esse texto vai ser excluído, o Estado vai estar com o poder, com a caneta na mão, se o PL for aprovado, né, o da proteção do texto bíblico, o Estado vai estar com a caneta na mão e esse texto vai ser proibido.
Novo Testamento também, né, vai dizer lá, Romanos 1, por exemplo, vai falar a respeito daqueles que homens, né, que se infamaram nas suas paixões, fazendo uso de outros homens como se fosse de outros homens, né, como se fosse mulher. E vai falar das mulheres também, nesse mesmo sentido, fazendo uso de outras mulheres como se fossem homem. E aí, segundo esse PL aí, que diz que mulher é qualquer que se defina como tal, além de misógino, homofóbico, transfóbico e outosfóbico, ainda, né, vai incorrer na questão da retirada dos textos das Sagradas Escrituras. Então, quando Jesus fala, ai daquele que tirar e ensinar, no Apocalipse, Jesus também fala, né, aquele que tirar vai incorrer nas pragas desse livro, assim como o anticristo, a marca da besta, vem através de elementos políticos, muita coisa também vem através de elementos políticos. Então, para finalizar, manda esse vídeo para aquele seu parente, para aquele seu irmão de igreja, que acha que política e religião são coisas que não tem nada a ver, para ele se conscientizar. E você, que às vezes é essa pessoa, nós não estamos aqui para te atacar de qualquer coisa, embora às vezes as falas aqui são tanto quanto duras, para te conscientizar. Jesus também foi muito duro em muitas situações, Paulo também foi muito duro, né? Escreve ali a igreja e fala que vocês são meninos, né? Chama os homens de meninos, imaturos espirituais. Já era na hora de você estar comendo um alimento sólido, mas ainda estão aí nos rudimentos da doutrina. Então, às vezes a gente fala duro aqui mesmo, mas é para o seu bem. Então, manda esse vídeo. Vamos ficar esperto. Vamos ficar inteligente. Crente precisa ser inteligente. E à medida que se aproxima aquele dia, mais ainda. Mais e mais. A Bíblia vai dizer, o Apocalipse vai dizer, quem tem inteligência, calcule. Quem tem inteligência, calcule. Quem tem inteligência, calcule, diz o Apocalipse, queridão, queridona. A gente precisa ser inteligente. Esse negócio de crente simples é coisa do Satanás. Tá? Esse negócio de crente que não estuda é coisa do capeta. Tá? Apocalipse 1:3, bem-aventurado aquele que lê as palavras do livro dessa profecia. Eu fiz um recorte nesse texto intencional aqui, tá? Só para você saber, não falar que eu estou tirando, mas só porque eu estou focando. Apocalipse 1:3, bem-aventurado aquele que lê. Tá entendendo? Aquele que tem inteligência, calcule. Então você precisa ter inteligência. A Bíblia fala que você precisa ter inteligência. É claro que essa inteligência vai para além do conhecimento, tá? Fique claro aqui que eu sei disso, tá? Isso tá em uma pegada espiritual, supra-sumo, outro nível, tá ok? Eu sei disso. Então fique ligado aí, não vem no comentário aqui de mimimi, não. Ah, isso aí não é ler livro, não é ler Bíblia. Eu tô ligado que não é só isso, tá? Hashtag, curte, comente, se inscreva. Manda no grupo da igreja, manda no grupo da família, manda no grupo dos parentes, manda no grupo dos ateus, manda no grupo da faculdade, manda no grupo da filosofia. Chega, ataca. É nós.